O Brasil amanheceu em choque. Uma declaração inesperada, vinda de ninguém menos que Neymar Júnior, tomou conta das manchetes internacionais e incendiou o debate esportivo no país. Durante uma entrevista descontraída em Riad, onde comentava sobre a evolução do futebol mundial, o camisa 10 foi perguntado sobre o Flamengo, e a resposta não apenas surpreendeu, como mudou completamente o clima que antecede a final da Copa Intercontinental. Antes de te revelar exatamente o que ele disse, já deixa o like e se inscreve no canal, porque a nação precisa estar junta nesse momento histórico. Quando o repórter questionou Neymar sobre qual time ele considera o mais forte do Brasil atualmente, ele não hesitou. O Flamengo, sem dúvida. A resposta foi firme, imediata e carregada de convicção, mas o que ninguém esperava era que Neymar fosse além. O jogador, e que enfrentou gigantes europeus e conviveu com craques como Messi, Mbappé e Suárez, afirmou que o Flamengo é, hoje, um dos times mais impressionantes de se ver jogar. E ele explicou, disse que acompanha o time desde 2019, elogiou a qualidade técnica, a postura ofensiva e, principalmente, o modo como o Flamengo cresce em jogos decisivos. Neymar destacou a organização tática do elenco de Felipe Luiz e elogiou a maturidade coletiva mostrada tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Segundo ele, são poucos os clubes que conseguem manter intensidade, coragem e qualidade nos momentos mais importantes. E o Flamengo faz isso com naturalidade. A entrevista começou a ganhar temperatura quando o repórter citou abertamente a possibilidade de uma final entre Flamengo e PSG na Copa Intercontinental. Neymar sorriu e disparou. Olha, se esse jogo acontecer, o PSG precisa ficar muito atento. O Flamengo não entra para participar, entra para competir e compete em alto nível. A frase caiu como uma bomba nos jornais europeus, porque Neymar conhece o PSG por dentro, sabe como o clube funciona, conhece o peso emocional e técnico de enfrentar times intensos, e mesmo assim colocou o Flamengo em posição de ameaça real, mas ele não parou por aí. Comentando sobre a semifinal do Flamengo e sobre o triunfo diante do Cruz Azul, Neymar elogiou a resiliência da equipe, afirmando que poucos clubes na América do Sul têm a capacidade de controlar o ritmo emocional de jogos grandes. Ele destacou nomes como Arrascaeta, Rossi, Léo Pereira e De La Cruz, afirmando que o Flamengo tem jogadores que mudam o jogo com um toque, e fez uma observação que viralizou instantaneamente: se deixar o Flamengo gostar do jogo, esquece. Eles engolem qualquer adversário. O impacto da declaração foi imediato. Analistas da ESPN Internacional, TNT Sports e Sky Sports passaram horas debatendo o que isso significa para o confronto possível contra o PSG. Alguns comentaristas afirmaram que Neymar, por conhecer profundamente o time francês, está tentando alertar o PSG sobre o perigo real representado pelo Flamengo. Outros disseram que o comentário tem peso emocional, um reconhecimento de um brasileiro para um clube que representa o futebol do país no cenário mundial. Mas, acima de tudo, o que chamou a atenção foi a naturalidade com que Neymar colocou o Flamengo em um patamar global, sem exageros, sem comparações artificiais, sem forçar narrativa, apenas reconhecimento. Segundo ele, o Flamengo é um time maduro, experiente, decisivo e que sabe competir em jogos de vida ou morte, exatamente o tipo de adversário que causa problemas para clubes europeus em decisões curtas. E então veio a frase que incendiou de vez a nação: se Flamengo e PSG fizerem a final, eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo, tudo mesmo. E se o PSG não entrar 100%, pode ser surpreendido? Uma sentença que encorajou torcedores, assustou adversários e ampliou ainda mais o respeito do mundo pelo clube rubro-negro. A repercussão da fala de Neymar movimentou o futebol internacional como poucas declarações recentes. Portais europeus questionaram por que o principal jogador brasileiro dos últimos anos decidiu apontar o Flamengo como real ameaça ao PSG. A resposta ficou evidente quando a entrevista foi disponibilizada na íntegra. Neymar estava falando como alguém que entende profundamente o peso emocional de uma final e que sabe que o fator psicológico muitas vezes supera o técnico em jogos desse tamanho. Neymar explicou que, diferentemente de muitos times sul-americanos que chegam à arena internacional com postura retraída, o Flamengo entra com identidade.
Ele destacou que o time de Filipe Luís não se esconde, não muda o estilo, não tem medo do adversário. Para ele, isso é justamente o que mais complica clubes europeus, enfrentar um time que não se intimida. O camisa 10 afirmou que o Flamengo joga com personalidade tão grande que, em determinados momentos, parece ser ele o favorito emocional da partida. Outro ponto importante citado por Neymar foi a força do elenco. Ele mencionou que o Flamengo tem profundidade, tem peças de reposição fortes e tem jogadores acostumados a jogos decisivos. Segundo ele, isso é fundamental em torneios como a Copa Intercontinental, onde o nível de pressão é comparável ao de fases finais da Champions League. Neymar, inclusive, destacou que jogadores como Pedro, Arrascaeta e De La Cruz têm estilo de jogo extremamente difícil de marcar para defesas europeias, especialmente em espaços intermediários. O impacto dessa análise foi enorme, não apenas pelo conteúdo técnico, mas também pela credibilidade de quem falou. Neymar enfrentou o PSG como adversário e também defendeu o clube por anos. Viveu treinos intensos, finais, noites decisivas, momentos de glória e de frustração. Se ele diz que o Flamengo pode complicar o PSG, isso não é opinião de arquibancada, é experiência pura. Durante a entrevista, Neymar também lembrou do histórico recente do Flamengo em competições internacionais. Ele citou a vitória sobre o Chelsea no Mundial e o jogo duro contra o Bayern de Munique, afirmando que aquilo mostrou ao mundo que o Flamengo não é um time qualquer, é um clube que sabe jogar contra gigantes. Para Neymar, isso construiu uma base emocional que pode ser determinante caso a final contra o PSG realmente aconteça. E então veio a frase mais comentada de toda a entrevista. Questionado se acreditava que o PSG poderia ter dificuldades contra o Flamengo, ele respondeu: "Pode ter dificuldades, com certeza. O Flamengo é um time que, quando acerta o ritmo, é muito difícil de parar. E uma final é decidida em detalhes. Se o Flamengo pegar confiança, aí segura." A frase se espalhou pelo mundo. E dentro do Brasil, reacendeu uma chama que parecia estar esperando exatamente esse estímulo. O reconhecimento de que o Flamengo não representa apenas um clube, representa o futebol brasileiro inteiro diante do cenário global. Analistas internacionais começaram a debater se as palavras de Neymar seriam um aviso para o PSG ou um gesto de apoio ao futebol brasileiro. Jornalistas brasileiros, por outro lado, repercutiram o caráter simbólico da fala. Neymar, ícone nacional, reconhecendo o Flamengo como time de elite global. Isso elevou ainda mais a expectativa para a semifinal e aumentou o peso emocional caso a final realmente aconteça. Ao encerrar a entrevista, Neymar fez questão de deixar claro que não falava apenas como torcedor de futebol, mas como atleta que conhece as dificuldades de enfrentar times intensos. O PSG é muito forte, tem grandes jogadores, mas o Flamengo vive um momento especial. Se esse jogo acontecer, o mundo vai ver um espetáculo. E você, acredita que o Flamengo surpreende o PSG? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Flamengo é gigante!